Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. E água mineral Itati. Olá, muito boa noite. Estamos entrando aí na sua casa a partir de agora, onde quer que você esteja nos assistindo no estado do Rio Grande do Sul, com Atualidades Pampa. E cada dia mais um sobressalto. Estamos chegando cada vez mais perto do dia 7 de outubro. E para o deleite de muitas pessoas, o dólar fechou abaixo de R$4 pela primeira vez desde o dia 20 de agosto. Compensação, a polícia encontrou um homem morto dentro da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. A vítima não foi identificada, existem algumas linhas de investigação, até de que ele tenha tentado assaltar alguém e este alguém reagiu e matou este homem. Coisas bem normais atualmente. E o Tribunal Superior Eleitoral barrou a candidatura do senhor Antony Garotinho ao governo do Rio de Janeiro, doutor Ruschel. Sem dúvida, dona Magda. O Garotinho, ele está sendo barrado pela ficha limpa. Sim. Ele, na verdade, já havia sido condenado pelo Tribunal Regional Eleitoral, sim, o estadual, né, lá no Rio de Janeiro, e recorreu ao Tribunal Superior Eleitoral. Ele não só manteve a condenação por unanimidade, 7-0, sim, como determinou que os efeitos sejam imediatos, ou seja, tão logo terminou o julgamento, passou, e ele intimado da decisão, o advogado estava presente, ele já foi proibido de continuar a sua candidatura, ele foi proibido de que divulgue na televisão a sua candidatura. O que ele vai fazer? Resta a ele ir ao STF, pedir uma liminar para que ele possa continuar a sua candidatura. Porque quem barrou foi o TSE. O TSE. Estamos no Tribunal Eleitoral. Superior Eleitoral. Mas o STF sempre é a última instância de qualquer coisa nesse país. Então, a gente já está antevendo o que ele pode fazer, o que seus advogados podem fazer. Ir ao STF, pedir uma liminar, que será julgado depois, mas para que ele possa terminar a candidatura. Mas já está valendo efeito. Hoje não circula propaganda eleitoral do seu Garotinho no Rio de Janeiro. Nós estamos praticamente a uma semana do término da propaganda eleitoral. Eu fui só para terminar a notícia, para que ela fique completa, e eu me dei o trabalho de olhar como estava a situação no Rio de Janeiro, segundo a última pesquisa. Estava ele e o Romário com 16, e o em primeiro lugar, Eduardo Paes com 24. E só complementando a informação, como já estamos no adiantado aí das eleições, não vai mais ser possível retirar o nome dele, né, das cédulas eletrônicas, então serão considerados nulos. Na urna eletrônica. Na urna eletrônica serão considerados nulos os votos para ele, mas serão computados caso eventualmente essa decisão seja revertida, o que é difícil, mas é possível. Mas agora nesse país, eu vou dizer uma coisa, eu não duvido de mais nada, Roberto. Sabe o ruim de toda essa história? É que todo o dinheiro que ele investiu na campanha, ele não devolve aos cofres públicos, ou seja... E será que ele investiu mesmo? Ele recebeu do fundo partidário e é dinheiro nosso, né? Nós estamos muitas vezes... pagando a conta disso tudo e ele Algumas vezes não, sempre. Exatamente. Se tem alguém que sempre comparece, somos nós, na hora de pagar as dívidas. Não, e duplamente, porque nesse momento e também por causa dos problemas que ocorreram na saúde do Rio de Janeiro, porque foi exatamente fraude na saúde. Na saúde, né? Que é mais grave ainda, né? Perfeito. Ainda sobre a pesquisa Ibope, uma curiosidade, ela mostrou que 53% dos brasileiros, a pesquisa que foi feita na quarta-feira, divulgada na quarta-feira, sob o número no TSE BR 04669-2018, mostrou que 53% dos brasileiros pode mudar de voto para a presidência da República. É muito representativo, muito, 53% aí não tem total certeza de quem quer votar e em quem vai votar. E quem vai para o segundo turno se houver. Exatamente. Aqui no Rio Grande do Sul é o percentual, o Rio Grande do Sul não, é a região sul, percentual de eleitores que tem mais certeza. E o número é de 15% tem decisão
firme e 19% declararam escolha do momento e 49% ainda podem mudar o seu voto. Isso quer dizer que tudo que nós andamos dizendo e ouvindo nesses últimos dias é pura especulação. É especulação total. Eu não diria especulação, mas é tendência. A gente, na verdade, fala em tendência do momento. A gente sempre tenta representar o momento. Mas é que é muita gente que ainda não decidiu. Sem dúvida, que pode mudar. A pessoa pode mudar 53%. Já tem gente dado por garantido, coisas A e B, enfim. Doutor... o senhor de cordel rosinha. Ô, moça... o que o senhor achou do dólar? Ficou feliz com o seu cartão de crédito? Sim, mas sabe o que aconteceu hoje? Foi interessante. A gente tem falado aqui nos últimos dias e hoje a coisa se tornou mais clara. A relação comercial dos Estados Unidos com a China começa a trazer os mesmos benefícios para o Brasil. Hoje, o governo do Donald Trump divulgou a nova escala, a nova tabela de tarifas para aquele país e muitos produtos tiveram a alíquota reduzida por conta da queda das operações entre Estados Unidos e China. E um deles é calçado. Os calçados tiveram uma redução bem significativa de imposto para entrar nos Estados Unidos e isso é muito legal porque o calçado brasileiro passou a se tornar ainda mais competitivo. A indústria coleiro-calçadista aqui do Rio Grande do Sul está esfregando as mãos e certamente nós vamos tirar proveito disso. Alguns outros itens também foram reduzidos e o Brasil já começa a pensar em incrementar esse comércio com os americanos. Isso era previsto, eu imaginava que isso iria acontecer, mas num primeiro momento bateu pavor em todo mundo se assustou, até a Roberta chegou a dizer que, olha, isso aí vai ser um horror. Eu digo, calma, vamos aguardar para ver, e está se confirmando. A indústria coleiro-calçadista aqui do Rio Grande do Sul recebeu muito bem a notícia, agora à tarde já tinha as primeiras movimentações, tem gente pensando até em contratar e comprar máquina. Gustavo, isso é importante, por quê? Porque nós éramos exportadores, a indústria calçadista no Rio Grande do Sul, principalmente para a Argentina, que atualmente não tem condições de comprar mais nada. E falando em Estados Unidos, o Banco Central, como é de costume, a economia americana é incrível porque ela é segura, porque ela é previsível. E esse ano o Banco Central deles, americano, disse, nós vamos aumentar a taxa de juros em 3 momentos e em 2019 também em 3 momentos. E hoje o patamar dos juros americanos foi igual a abril de 2008. Hoje ela era de 1,75 e passou para 2 a 2,25. Esse aumento nada mais é do que para conter a inflação. Eles estão em pleno emprego, os americanos estão gastando, estão consumindo bastante, eles precisam segurar. Vai afetar muito, né, Gustavo, as dívidas dos americanos que eles lá, diferente aqui do nosso país, os americanos eles têm dívidas essencialmente em cartão de crédito, e também em pagamento de escolas. Nós estamos morando nos Estados Unidos. Mas basicamente, eu sou praticamente uma americana. Nós aqui no Brasil, a gente tem dificuldade de pagar os básicos. Sou praticamente uma americana. Você sabe qual é a conclusão que eu cheguei, Mari? Que o Donald Trump Vou votar no Trump. É um baita gestor, só não pode deixar ele passar perto do microfone. Ou do Twitter. Porque quem é que odeia o Donald Trump? Artista. Sim. Político, porque esse político enraizado, artista, jornalista, a mídia odeia o Donald Trump. Mas o americano tá adorando, porque o cara tá fazendo uma gestão, Marne, inacreditável. Essa jogada que ele fez de conter o déficit, porque o déficit comercial dos Estados Unidos com a China era brutal. Ele declarou uma guerra, claro que uma guerra comercial, mas declarou uma guerra à China, disse, para aí, vamos parar de comprar da China, vou reduzir as tarifas, vamos comprar de outros lugares. É como você colocar todo o seu dinheiro num único investimento. Aquele investimento dá com os burros na água, você fica com cara de pastel. Gustavo. Então, o que o Donald Trump fez? Pulverizou. E isso está sendo bom para a economia americana. Aí você fala com um amigo qualquer, que mora, qualquer pessoa que mora lá, o sujeito tem uma carrocinha de cachorro-quente. Você gosta do Trump? Adoro. Vamos ouvir o Marne sobre esse assunto, depois voltamos aqui para vocês. Ao contrário da euforia do Vitorino, que eu também compartilho da euforia do Vitorino, o economista Sr. Edmund Phelps, que recebeu o Nobel de Economia, disse o seguinte: o risco de recessão nos Estados Unidos durante um ano. O
O Nobel, não sou isso aí, não sou eu, é o Nobel, né? O Nobel. Se for xingar, xinga o Nobel. Tá aqui. Uma recessão dentro de 6 a 12 meses é realista. Isso pode levar um pouco mais de tempo, segundo as circunstâncias. Mas também pode acontecer antes, afirmou o jornal austríaco Die Presse, o macroeconomista americano vencedor do Nobel em 2006 por seus estudos sobre o crescimento. Ele disse o seguinte: normalmente estamos com as características que precedem uma recessão. Foi alimentado artificialmente por Trump, sobretudo com as medidas fiscais, completou. Dopa a economia a curto prazo. Pode aguentar um ano, mas para conseguir esse resultado, o presidente aumentou muito o endividamento do Estado. Vai acontecer um contragolpe, opinou o senhor Edmund Phelps, Prêmio Nobel de Literatura do ano de 2006. Né? Ele é muito prestigiado, ele escreve para os principais jornais americanos, inclusive o Washington Post, o senhor Phelps, que deu esta opinião. Agora, lembrando sempre que o senhor Trump é um artista. Não foi de graça que ele foi em primeiro lugar no seu programa de televisão dos Estados Unidos durante muitos anos. Além de alimentar o império que ele alimentou, construindo hotéis, cassinos e prédios, torres, etc., dentro dos Estados Unidos e em outros países. Eu não quero dizer que o Trump esteja errado e não quero dizer que o Nobel de Economia também esteja errado. Eu acho que isso aí o mundo vai pagar para ver. Porque a economia americana é a economia que é a gestora da economia mundial. Se os Estados Unidos vai bem, aqueles países como nós, que somos o quintal dos Estados Unidos, a gente melhora. Agora, se os Estados Unidos for mal, meu amigo, é ruim para todos nós. Na verdade, só seguindo nessa linha, o Trump hoje está, de novo, sofrendo uma situação um pouco delicada, não diretamente, mas porque hoje foi ouvido o depoimento pessoal da acusadora do juiz Kavanaugh. Sim. E sobre um suposto assédio sexual que ele teria cometido juntamente com um colega, a uma colega na verdade, eu acho que era do ensino médio, alguma coisa... Ele tinha 17 anos, ela 15. Só faltava. Mas, há 50 anos atrás. Provavelmente o Senado não vai aprovar o nome dele para a Suprema Corte. Mas aí é muita forçação, né? Eu só queria voltar a falar, complementando o que o Marvin falou sobre a economia, porque o Brasil não vai ser tão afetado como outros países serão com essa retração dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é considerado o país do livre comércio, sempre foi. Eu achei que eu ia morrer sem ver o que o Trump está fazendo, que grandes especialistas em economia dizem que é uma verdadeira barberagem, mas que o país é tão próspero, tem uma economia tão pujante, que consegue dar conta ainda dessas barberagens. Eu acho que a estratégia do Trump é criar uma instabilidade. Ele fala uma coisa, depois ele diz outra. Por quê? Para nunca a pessoa, quando senta numa mesa de negociação, sabe exatamente o que ele vai falar, o que ele pretende. É um jogo que ele constrói, mas de fato, nos Estados Unidos, o Trump não nasceu do nada. Está acontecendo lá uma mudança muito grave, que está acontecendo isso, e não só nos Estados Unidos, em vários países, que é uma mudança estrutural do desemprego. Então, as pessoas estão empregadas, mas elas muitas vezes não estão empregadas aonde elas estavam. Elas estão em atividades não tão consideradas... Subempregos. Os subempregos. Subemprego, mais ou menos um subemprego. Exatamente. Então, assim, os Estados Unidos estão se fechando, eles não estão preparados para isso, e eu acho bem importante o que o Marni trouxe. Muito bem. Daqui um ano eu vou chamar o seu... Como é o nome do rapaz? Seu Phelps. Daqui um ano eu vou dizer pro seu Phelps, o senhor é um crânio ou o senhor é um babaca? Pra que esse amargor todo? Depois de todas essas doçuras que nós tivemos. Magda, eu tô de saco cheio de especialista. Mas isso eu não tô de saco cheio de especialista. Não aguento mais especialista. O fulano é especialista, não sei o que. Você dá uma opinião estrombólica. Dali 6 meses. É outra coisa. Não, ele falou que o indivíduo... Presta atenção. Não, vai estourar a bolha, os Estados Unidos vai vir uma recessão. Recessão americana daqui a 6 meses, um ano. Mas esse cara tomar uma cachaça que melhora. Mas uma coisa é fato, reduzindo muitos impostos... Claro, não tem renda. O Estado aumenta o endividamento. Claro, então, é uma decorrência lógica. E aí ele só está fazendo uma previsão de um ano. Que é superior ao produto interno bruto americano. O endividamento americano é maior do que vale o país. Exatamente. Sempre foi alto o endividamento americano por causa das forças militares. Os Estados Unidos é a polícia do mundo. Eles sempre tiveram uma despesa muito alta na
rúbrica militar. Tem, vão continuar tendo, os americanos vão continuar déficit, porque o déficit dele é uma aposta na economia deles. Agora vem um sujeito aí que escreve meia dúzia de livros, nunca foi secretário de fazenda do município, vem dar moral de cueca. Ainda fala mal dos outros. E uma coisa é fato. Não foi e fala mal dos outros. Não, manda esse cara catar coquinho. Alguma coisa tá errada. Daqui a 6 meses. Quer mais chocolate? Quero. Não tem. Não, é o único que não pode. Hoje foi o dia do chocolate. Inclusive, não caiu um chocolate aqui. Caiu uma caneta. Daqui a pouco eu vou me abaixar. Toma a caneta. Deixa eu fazer uma denúncia ao vivo. Estou me sentindo alto. Tem gente caindo chocolate pelos bolsos e eu não ganhei nenhum. Que mentira, Bruna! E essa pessoa senta numa das pontas dessa bancada. É muito mal-humorado. Levou pro carro. Fez estoque no carro, dona Magda. Pegou tudo, guardou no carro e veio comer o chocolate que era das gurias. E veio comer o da gente. Veio comer o da gente. Dona Magda. É a versão que circula. Segundo o economista aí, o prêmio Nobel. Segundo o prêmio Nobel, ele pegou o chocolate, levou pro carro, voltou e comeu o da gente. Semana que vem estaremos doces, mas não posso contar mais nada. Oba! Só não pode mandar pro nome do Gustavo. Não pode. Pode mandar pra qualquer um de nós, porque nós somos muito honestos. E aquele sanduíche da primavera, quando é que vem mais? Não sei. Mandaram cerveja pra Alô, dona Primavera. Mandaram cerveja pra todo mundo, só ele toma cerveja até hoje. O João lá de Juiz, Joãozinho, acabou aquela cerveja, viu? Deixa eu só comentar uma coisa. 15 litros não dá pra nada, parceiro. Quieta. 15 litros. Olha aqui, ó, o seguinte. Na verdade, nós realmente ganhamos uma caixa enorme da Chocolate Planalto, lá de Gramado, mas a notícia boa, efetivamente, essa caixa de chocolate veio com a seguinte notícia, que agora a Florestal, Boa Vistense, Farma e Planalto é tudo da mesma empresa. Que legal. Então, a Florestal agora, que é uma das maiores empresas de doces do país, não é só aqui do Rio Grande do Sul, é a maior fabricante de pirulitos da América Latina. Assinamos da esquerda, porque eles mandaram uma vez pra gente aqui. Todas as doçuras. Saibam, senhores, que o pau comeu no camarim. E agora eles fecharam a aquisição de uma outra tradicional empresa especializada na elaboração e produção de doces, que é localizada em Gramado, na Serra Gaúcha, que é a Planalto. Então, parabéns. E juntando com a tua notícia do setor calçadista, eu fico feliz. Eu queria complementá-los e dizer que vou no supermercado para conhecer o produto. Tem lá. Eu vou no supermercado para conhecer o produto, já que o que eles nos mandaram, o Vitorino terminou. Não deem bola para isso. Não deem bola para isso. Gordinho tem que justificar, né? Hoje eu deambulava. O que houve, seu mano? Mas você dava o quê? Eu devo ter pena de ti ou ficar feliz que tu deambulava? Eu não sei do que se trata. Pelo centro de Porto Alegre. E vou ter que passar pela Rua da Praia. Meu Deus, de um pavor lá. Nada, limpinha a Rua da Praia. Limpinha, não tinha nada, não sei. Eu acho que alguma coisa deu errado. Quando a SMIC trabalha, vocês não falam. Não, mas eu tô falando. Alguma coisa deu errado. Tô falando, né? Aí até bocejei, vi uma senhora com o seu carrinho com o nenê, passando, sorrindo, deu um abanico pra mim, eu olhei pra ver se era mesmo pra mim, aí respondi e tal, aquela coisa. Não te menospreza, homem, elas abanam pra ti. Eu quero dizer pra vocês que fiquei feliz em ver hoje a Rua da Praia para os pedestres. Para os pedestres, né? Eu não tenho nada contra camelô, não tenho nada contra ninguém, todo mundo tem direito de trabalhar. Mas vamos respeitar o direito dos pedestres, vamos respeitar os direitos das pessoas, dos idosos que querem caminhar. Esses dias eu vi um idoso, já com bengala, pisou em cima de um carrinho ali que tá para vender. Eu vi que o camarada encheu de osso. Esse velho morfético, não sei o quê, sabe? Eu fiquei olhando, que é isso, rapaz? Não, porque pisou em cima, o camarada ainda não enxerga direito. Usou essa expressão morfético. Não, morfético sou eu que estou dizendo. Tá, porque eu já ia convidar ele pra bancada. Eu ia convidar o ambulante pra bancada. O senhor não quer que eu diga a palavra que ele disse aqui, né? Se eu vou ser demitido por justa causa, o senhor vai ter que me representar. Me diz baixinho que eu falo. Eu quero dizer pra vocês que fiquei muito feliz, muito contente com o centro de Porto Alegre hoje. Muito bem. Vamos ficar felizes também com a presença de Alice. O que tu traz hoje pra nós? Alguma dica pro fim de semana ou não? Não, é mais pro fim do ano. Oba, então tem que se programar mesmo. É que Porto Alegre tá na lista das cidades que vão receber a nova turnê de Gilberto Gil. O cantor baiano anunciou que o show do disco Ok, Ok, Ok desembarca aqui na capital no dia 14 de dezembro, no Auditório Araújo Viana.
O anúncio foi feito no perfil dele no Instagram e esse álbum foi lançado no mês passado e é o 19º disco autoral do compositor e o primeiro com canções inéditas desde 2010. Faz tempo mesmo que ele não lança nada inédito. Ele que está com 76 anos, vai tocar questões íntimas nesse álbum, como saúde, filhos, velhice e finitude. Opa. E o álbum já está disponível na internet, quem quiser dar uma espiadinha. Quem? Depois o confere. Não, Gilberto Gil. Dona Magda, posso tá manter a agenda inevitável. positiva? Pode, por favor. Hoje estou interessado em manter a agenda positiva na bancada. Por que será? tu tá feliz hoje? Aconteceu Estou alguma up. coisa? Estou up. Estou O up. senhor tá down hoje. Não. É down. Up and down. Não, estou fisicamente down, mas espiritualmente up. E tá sem telefone também, deixa eu explicar. Não fiquem bravos com ele. Ele esqueceu o telefone em casa. Então não adianta mandar e achar que ele não vai responder. Não estarei interagindo full time. A verdade é o seguinte, estamos comemorando, mantendo a agenda positiva, que reiniciaram ou iniciaram a recuperação da nossa gloriosa Freeway. É verdade. A empresa, cadê o nome da empresa aqui que eu Nelvia. apanhei? Nelvia, dona Magda Missou. A empresa Nelvia já iniciou. Vai começar primeiro pelo trajeto, lógico, é o de maior circulação, Gravataí, Porto Alegre, que pelo uso ali, pela quantidade de veículos que passam diariamente, já iniciou ali. Então, ela será responsável por todo o trajeto, pela recuperação, capeamento, limpeza. Eu me lembro que a dona Carla foi à praia e nos noticiou, né, como estava horrível lá a manutenção. Então, são responsáveis por isso também. Ganharam o processo licitatório. Não foi de favor, DENIT fez a Nós temos aí licitação. imagens da Freeway nesse momento, da ponte também, mas a parte boa nós mostramos para vocês. Os buracos não estão, por falar, eles agora E agora vão cobrar o pedágio? Vai ter pedágio. Vai ter sim. pedágio? Não sei se Qual é o agora, vai valor? ter pedágio. Ele inclui também não só a limpeza, como a roçada da própria grama ali, de deixar a estrada bonita, né? E toda a manutenção. Sempre lembrando que isso vai até fevereiro, porque já há uma licitação vencida para que assuma uma empresa a partir dali. Que é indefinitivo. Daí, Que é indefinitivo, durante exatamente. muitos Essa é anos. temporária. Essa é temporária. Olha aqui, Agora, fala o Marne aqui. elogiou o centro de Porto Alegre e eu vou na contramão do elogio, Marne. Não para falar da limpeza de Porto Alegre ou algo do tipo, mas para falar da violência. Porque eu tenho ficado muito impressionada nos últimos tempos. A gente até vinha falando no programa que tinha melhorado um pouquinho, que sentíamos um pouco mais de segurança em função de ver mais policiais nas ruas, dos carros novos e tudo mais. Mas o que a gente percebe é que nos últimos dias a violência ela está em todos os lugares. Começando pelo domingo, o assassinato da família toda, inclusive uma bebezinha de 1 ano No dia do aniversário, né? Mataram os 3, mataram mãe, pai e filha. Depois a facada que levou o motorista, o cobrador de ônibus na Redenção. E agora esse assassinato em plena PUC, perto do prédio 50 da PUC, que é o prédio da economia e da administração. Sim. Então, assim, mataram à luz do dia dentro de uma universidade. Então, está realmente sem limite. Eu recebi o que está acontecendo? Uma mensagem de uma telespectadora, a Flávia, a respeito disso. Ela fala que era um assaltante que já havia roubado dentro da PUC e foi pego pelos vigilantes e voltou hoje armado para alguma ação contra os vigilantes. E foi visto e abordado por um policial à paisana. E aí ela termina dizendo: que bom que os nossos jovens, os nossos estudantes estão protegidos por esses seguranças da PUC. Já sabem quem matou, quem foi o autor do disparo. A polícia mais cedo comentou que ele tinha uma barra de ferro na mão e que foi morto com um tiro que não teria sido de nenhuma dessas pessoas. De vigilante, de nada. Eles ainda estão investigando. O que me faz lembrar também o final de semana da pessoa que acabou morta dentro do carro, que tinha sido roubado e ninguém sabe até agora. Era um assaltante? Era um dos assaltantes? Não, o que morreu sim, agora quem matou... Nem interessa. Mas esse... Tá muito parecido os dois casos. Eu avisei aqui há anos atrás, olha, a cidadania vai começar a reagir. Eu falei, eu tenho dezenas de amigos, gente de bem, chefes de família, trabalhadores, que mesmo ilegalmente compraram armas para defender sua mulher e seus filhos, a sua casa. Então, assim,
com a violência do jeito que está, as pessoas estão se protegendo, as pessoas estão se reunindo e se protegendo. Não digo que foi isso que aconteceu na faculdade, não digo do negócio do carro, não sei, mas aqui, ó, a gente vai começar a ter cada vez mais casos parecidos. Vai aparecer pessoas com antecedentes, com histórico criminal mortas, ninguém sabe, ninguém viu, ninguém sabe quem for. É um perigo, porque isso é um caminho muito curto para a barbárie. Justiça pelas próprias mãos. A Alice quer se manifestar. Eu acho muito triste isso, porque todo mundo fala que o Rio de Janeiro está terrível a violência, mas eu acho que Porto Alegre está pior. Eu me sinto mais insegura aqui. Porque no Rio é algumas regiões que estão... sabe aonde tu não deve ir. Aqui não tem bairro, todos os bairros estão perigosos. E eu fiquei muito triste com essa notícia da PUC. A PUC é minha segunda casa, porque eu frequento ali o campus da PUC desde os meus 6 anos, porque eu estudei no Colégio Champagnat, que é junto ali a PUC a vida inteira. Mas é onde tem carro, onde tem dinheiro. E ali sempre me senti super segura ali. Mas a minha filha do meio estuda hoje no Colégio Champagnat e eu achava que ela estava muito segura dentro da PUC, né? Porque daí sai dentro da PUC, tem acesso à PUC e tudo mais. Mas a gente percebe que não há lugar nenhum que as pessoas realmente estejam seguras. Nem dentro de casa. Nem dentro de casa. Porque dentro de casa, às vezes, um tiroteio aqui ou ali, uma bala entra entra na tua casa. Tem um e-mail para você. Muito obrigado. Com licença? Pois não, senhora. Boa noite, amigos da bancada, diz a senhora Denise Goulart de Munhoz de Bagé. O MAD deve estar seguindo orientação médica ao deambular pela cidade. Será que ele também faz pedilúvio? Pois ambos procedimentos são utilizados com fins terapêuticos. KKK, abraços, Denise. Tu faz pedilúvio? Não sei o que é isso. Dona Denise, a senhora ganhou dele, não vou te dizer, é o sujeito que anda de pé descalço no meio de um dilúvio. Mentira, não é nada disso. Sensacional. Não é nada disso, vai lá. Não querer que eu fale de física quântica? Não, querido, vamos lá. Tô brincando. Eu tenho uma tese sobre física quântica que eu vi. Mas agora não é a tua vez de falar. Tem rudimentos. Eu quero dizer que realmente a modernidade está chegando com o encerramento da atividade impressa de muitos jornais brasileiros. Tá? Os jornais hoje mudaram no seu ritmo, mudaram na sua diagramação, mudaram em tudo. E o jornal O Povo do Rio de Janeiro, que é um dos mais populares, e o Vitorino conhece, foram muitos anos no Rio, o jornal O Povo, é um jornal de polícia, um jornal que trata... Vendia na Central do Brasil, que chegava a sair sangue. Violentada na praça, aquelas coisas... Tinha jornal, foto de cabeça decepada na capa, era uma festa. Mataram, deixaram de pelado na rua. Jornal bem... Bom, então, esse jornal, O Povo, está desativando sua circulação no formato impresso. Então, os grandes jornais estão fazendo isso, jornais brasileiros, eu sei de alguns que vão fazer até no final do ano, aqui em outros lugares do país. Então, com o custo do jornal impresso e com a queda da venda do jornal impresso, realmente não é possível mais uma empresa manter a impressão do jornal de 100, 200, 300 mil exemplares, gastando tinta, gastando papel, que é importado e que é pago em dólar. Então, o jornal O Povo, a partir de agora, está circulando somente virtual. Muito bem. Quero dizer a vocês que saiu uma outra pesquisa. Uma pesquisa agora para o governo do estado do Rio Grande do Sul. Uma pesquisa registrada no TRS, sob o número RS 01316/2018 e no TSE, sob o número BR 01567/2018. Esta pesquisa que está sendo divulgada, foi divulgada nesta noite, mostra um empate técnico entre o governador José Ives Sartori, do MDB, que busca a reeleição, e o ex-prefeito de Pelotas, Eduardo Leite, do PSDB. Eduardo Leite tem 30% das intenções de voto e Sartori 29%, o que mostra um empate técnico entre os dois candidatos. Leite subiu 4 pontos percentuais em relação ao levantamento de 21 de setembro, de 26% para 30%. Esse levantamento, até vou dizer aos senhores, foi feito agora entre esse dia 24 e esse dia 26, não pode ser mais novinha, né? Leite subiu 4 pontos percentuais em relação a 21 de setembro, enquanto Sartori oscilou 2 pontos percentuais para baixo, de 31 para 29. Miguel Rosseto, do PT, segue na terceira posição, com 12% das intenções de voto, que é o mesmo índice apresentado nas pesquisas dos dias 13 e 21 de setembro. Jairo Jorge, do PDT, oscilou 2 pontos percentuais, de 6
para 8%, dentro da margem de erro. Júlio Flores, do PSTU, Matheus Bandeira, do Novo, Roberto Robaina, do PSOL e Paulo de Oliveira Medeiros, do PCO, têm 1% nas pesquisas. Foram 1.806 pessoas entrevistadas entre os dias 24 e 26 de setembro. A margem de erro estimada de 2 pontos percentuais para mais ou para menos sobre os resultados encontrados no total da amostra. E o nível de confiança da pesquisa é de 95%. Aí eles fizeram uma pesquisa estimulada, né? Na pesquisa estimulada, 30% para Eduardo Leite, 29% para Sartori, 12% para Rosseto, 8% para Jairo Jorge, Júlio 1%, Matheus 1%, Roberto Robaina e Paulo 1%. Brancos e nulos, 9%. Não sabe ou não respondeu, 8%. Votos válidos na pesquisa estimulada, Eduardo Leite, 36%, José Ivo Sartori, 35%, Miguel Rosseto, 14%, Jairo Jorge, 9%. Vamos à rejeição, que é importante. José Ivo Sartori, 32%. Miguel Rosseto, 17%. Júlio Flores, 15%. Roberto Robaina, 13%. Jairo Jorge, 11%. Matheus Bandeira, 11%. Eduardo Leite, 10%. Paulo de Oliveira Medeiros, 9%. Poderia votar em todos, 9% dos entrevistados, e não sabe, não opinou, 23%. Vamos para a espontânea? Espontânea. Sartori, 20%, Eduardo Leite, 16%, Miguel Rosseto, 6%, Jairo Jorge, 4%, Júlio Flores, nada, Matheus Bandeira, nada e Roberto Robaina também nada. Os outros, 1%, brancos e nulos, 10%, não sabe ou não respondeu, 42%. Cenários do segundo turno, Eduardo Leite, do PSDB, 43%, contra 34% de José Ivo Sartori, do MDB. Brancos e nulos, 16%, não sabe ou não respondeu, 7%. José Ivo Sartori, do MDB, 44%, 32% para Miguel Rosseto, do PT. Branco, nulo, 16%, não sabe, não respondeu, 8%. E Eduardo Leite, do PSDB, o Miguel Rosseto. O Eduardo Leite teria 49% dos votos e 23% Miguel Rosseto. Branco e nulo, 18%. Não sabe, não respondeu, 10%. Deu para guardar metade das coisas que eu disse? Foi ótimo. Vamos para o segundo turno, os 2 primeiros. Pode começar. Vamos repercutir. Isso é bom, aqui, na verdade, a gente quer ter credibilidade, né, Dona Maria? Quando a gente se manifesta numa bancada qualificada como a nossa, assistido por milhares de pessoas, a gente busca a credibilidade. Então, no início, o pessoal não compreendeu que nós enaltecemos muito a questão da rejeição, como se fosse partidarizando contra alguém. E nós lembramos que esse menino, Eduardo Leite, ele começou com uma rejeição 8%. Agora, no máximo, ele chega a 10%, ele é um dos últimos. Por que nós enaltecemos este número? Porque, na verdade, ele dá uma amplitude de crescimento. Nós visualizamos nessa bancada antes, quando ele estava lá atrás, a possibilidade de crescimento, porque ele estava limpo com o seu passado. E, ao mesmo tempo, Dona Magda, alentávamos e alertávamos para a dificuldade que teria o nosso governador em crescer pela rejeição que ele apresentava. Então, ele largava na frente pelo trabalho executado, pelo conhecimento, o eleitor já o conhece, né? Pelo seu trabalho feito, mas ele trabalha com um teto muito forte, que era uma rejeição forte. Então, os números cada dia confirmam mais o que nós dissemos ao início das análises. A rejeição do governador. Mas tá bonita. Do Sartori, do candidato. A competição. Eu estou dizendo, o crescimento não é surpresa para nós aqui, que alertamos desde o primeiro dia. Exato. Sem dúvida. Mas os dois candidatos, principalmente o atual governador, 100% muito transparente, principalmente quanto às condições em que se encontra o Estado. Poucas realizações a mostrar, mas em razão dessas dificuldades todas que vem enfrentando. E, por outro lado, o candidato mais novo, mais jovem, comunicativo, também tem apresentado propostas de governo muito sólidas. Então, assim, de novo, mais uma vez, parabéns para o nosso Estado. Eu acho que teremos aí pela frente, com certeza, para que lado forem as eleições, um bom governador.
Marne, quer fazer algum comentário? Não, é apenas complementar o que disse a Luciana a respeito disso, sobre que o eleitor gaúcho hoje é o mais preparado do Brasil. Eu tenho muito orgulho de conversar com as pessoas na rua e verificar o nível dos nossos eleitores, a proposta dos nossos eleitores. Tanto é que, inclusive, na eleição presidencial, o Rio Grande do Sul se difere de alguns estados. E em realidade, nós temos que postular um candidato que nos represente. Um candidato que tenha a sua própria personalidade e que saiba dar ao estado do Rio Grande do Sul uma liderança que nós não temos mais. Quem é o grande líder do Rio Grande do Sul? Quem é a grande personalidade do Rio Grande do Sul? Nós não temos a grande personalidade, o grande político do Rio Grande, aquele que vai para o embate, aquele que tem torque e aquele que quer o bem do estado, que vai lá para Brasília brigar, né? Vai brigar. Mas comparando com os outros estados, Marne, acho que os nossos, aqueles que se dispuseram, que estão disputando o governo do estado, eles realmente são pessoas mais preparadas do que aqueles, por exemplo, no Rio de Janeiro. Não, ridículo. Então, assim, como a gente tem um eleitor preparado, a gente também tem candidatos melhores, a gente também tem um quadro melhor para se votar. Então, aqui no Rio Grande do Sul, a gente está bem. A gente está bem, porque a gente tem bons nomes. Agora, vai para o Rio de Janeiro, isso não se repete. Bem pelo contrário. E não só no Rio de Janeiro, como o Romário não paga nenhum condomínio, mas está em segundo lugar nas pesquisas. E vai disputar o segundo turno com o Eduardo Paes, que tem uma série de processos lá enquanto prefeito do Rio de Janeiro. Aqui no WhatsApp... Só uma única colocação. É incrível como o candidato, nós estamos falando que os nossos candidatos aqui estão limpos de quaisquer corrupções. Olha o que já nos dá de segurança isso, né? Não tem envolvimento com Lava Jato, enfim, já é um alento. Eu peço licença, nós estamos com um telespectador carioca que nos assiste, que honra, né? E ele, escutando Marne, traz uma informação bem interessante. O Jornal do Brasil voltou a circular impresso, Marne, graças ao empresário Omar Catito Pérez, que ressuscitou o Jornal do Brasil impresso. E ele diz que, atualmente, o único lugar seguro no Rio de Janeiro é o Leblon, infelizmente. Agora, eu gostaria que ele dissesse quantos exemplares são jogados no mercado, na cidade, para serem vendidos. Não vai mais de 10 mil, 15 mil exemplares. Então, é uma circulação diminuta para dar o prestígio do papel. Porque não acredito, há 1 milhão de exemplares, 500 mil exemplares. O estado de São Paulo chegou a colocar na rua 1 milhão de exemplares. Folha de São Paulo também. Aqui em Porto Alegre, jornal jogando 300 mil exemplares. Isso não existe mais, não. Aqui no WhatsApp, boa noite, turma querida. Tenho muitos ciúmes do Eduardo Bauerman. Ele é meu amigo e sempre tem as suas mensagens lidas. Adoramos vocês. Todas as tardes ficamos aqui escutando vocês. Bancada linda. A Magda está lindona, bem primaveril. Adoro Vitorina em especial, mas a bancada é maravilhosa. Beijo, Maria Regina Silva, então, distância velha, viu? Beijo, Maria A sua mensagem hoje foi lida. Boa noite, bancada mais inteligente que já conheci da televisão gaúcha. Mandem um beijo para minha esposa Nair, aqui em Tramandaí, a capital das praias e a capital das buraqueiras também. Beijo, dona Nair. Miguel de Tramandaí. Aqui também vai um beijo especial para a Cida, para o Alexandre, para a Mara Bitelo e para os outros telespectadores. A gente não pode nem sair para trabalhar, que eles fazem arrastão na praça na frente da Santa Casa, diz o Zenon. E também na Praça Idencol está circulando um vídeo através das redes sociais de uma mulher sendo abordada ontem, na tarde, às 13 horas, 1 da tarde. Não duvido. No meio da praça, mandar um beijo também, aproveitar? Na Incol. Queria mandar um beijo pro querido Gabriel Fai e Renata Ribas, que são nossos telespectadores, nos veem todos os dias. E também um beijo muito carinhoso para Giovana Cecim, que também contribui, sempre manda as mensagenzinhas e novas notícias. Muito obrigada. Muito bem. Falando em novas notícias, programe-se para o quê? Qual é a tua sugestão? Vamos ter uma outra atração, que é a Luísa Posse, que vem ao estado agora em outubro para apresentar seu show Piano e Voz em 3 cidades gaúchas. No espetáculo, os fãs podem esperar um repertório diversificado, com hits da carreira, releituras, passando também por clássicos do jazz, MPB e do rock nacional, de Rita Lee a Raimundos. A artista, que completa 15 anos de carreira, vai estar acompanhada apenas por um piano. A proposta é uma apresentação bem intimista. E esse show vai ocorrer no dia 17 de outubro, em Pelotas,
depois no dia 18 em Porto Alegre, e vai contar daí em Porto Alegre com um convidado especial, que é Ted Correia. E aí no dia 19 em Caxias do Sul. Aí mais pertinho eu trago mais informações dos horários e dos locais também. Muito bem. Legal a participação do Tedi, né? Agora, a Luísa Posse canta muito, viu? Eu assisti dia desses um especial dela, um canal desse a cabo, só de música. Eu posso dizer, o canal Bis. Ela cantando só Michael Jackson, uma banda. Ela canta muito, músicas. Aquela menina. Essa menina canta muito. Se bem que ela tem uma árvore genealógica, né? O pai dela é o Liber Gadelha, um dos grandes guitarristas do Rio de Janeiro, produtor, foi guitarrista da Zizi Posse, e a mãe dela é a Zizi Posse. O Liber Gadelha e a Zizi Posse casaram e ela nasceu dessa união. Então, assim, ela tem um pedigree, porque nasceu dentro do estúdio, dentro da música, e filha de 2 músicos. Nasceu cantando, ela não chorou quando nasceu. Ai, que lindo. E não passasse isso, é uma menina linda, né? É, lindíssima, belíssima. Dona Magda, eu só quero fazer um registro. Por favor, pode até fazer mais. Porque o horário é nobre, nós não falamos de futebol aqui, mas como é o inusitado, a gente sempre quando traz aqui. Nós trouxemos aqui que tinha se perpetrado contra um time brasileiro, uma das maiores injustiças, Boca Juniors e Cruzeiro. Um jogador brasileiro foi expulso quando o jogo estava 1-0 para o Boca Juniors, num lance extremamente acidental, ficou todo mundo estarrecido, já existindo o VAR, olharam o VAR e ainda assim expulsaram o jogador do Cruzeiro, que acabou tomando o 2º gol e houve uma revolta geral. E pela segunda vez, então, na história da Conmebol, vejam a gravidade do lance e o inusitado do lance, pela segunda vez na história da Conmebol, a Conmebol deu um canetaço e voltou atrás, anulou a expulsão e esse jogador poderá jogar o jogo de volta da Libertadores da América. Então, pelo inusitado, a gente traz aqui, porque a gente no dia manifestou a nossa irresignação com aquilo que foi, entre aspas, um roubo contra o time brasileiro. Só teve uma pessoa no planeta que viu falta e motivo de expulsão, o Chicão. Cadê o Chicão? Verdade. Ele não está aqui para se defender hoje, mas eu já vou xingando por conta. Eu quero dizer a vocês que eu passei a tarde com o Chicão. Eu desconfiava que tinha confissão. Eu sabia que tinha. Peraí. Eu não sei se isso é uma declaração, um depoimento, eu não sei o que é isso. Deixa eu explicar uma coisa. Não, eu vou ter que explicar porque é público. Não precisa, eu apoio, Dona Magda. Não precisa, eu apoio desde já. Não tem problema, a gente dá toda a força. O importante é ser feliz. Amanhã ele já vai estar melhor do joelho. Vai estar melhor, amanhã ele vai estar. Vai chegar amanhã aqui só. Amanhã ele vai estar rindo sozinho. A verdade é a seguinte, eu fui na loja da Claro hoje resolver um telefone lá que eu comprei. E eu olho assim, vejo umas costas na Devassa, digo, aquelas costas são do Chicão. Era o Chicão que estava lá no Devassa almoçando. Eu levei 2h30 para resolver o meu problema na Claro. Então, enquanto eles resolviam, eu fui para lá, tomei café, conversamos, falamos mal de todos vocês. Imagina. Todos vocês, eu e o Chicão. É difícil. Né? E amanhã ele estará aqui conosco. Falando, nós só do seu Mari nós não falamos. O Chicão não fala mal de ninguém. Não, o Chicão, imagina. Não, brincadeira, mas a gente falou sobre o programa, ficamos ali, aí acabou demorando, ele tinha um compromisso. Ele não veio hoje porque ele tinha um compromisso que ele não poderia adiar, bem no horário do programa. Então foi por isso que ele não veio hoje, ele tá bem, o joelho dele tá inchado, dói, mas já tá bem melhor. Amanhã ele vai estar conosco. Dona Magda, eu só queria fazer um agradecimento, que eu recebi esse gravador, que tem 50 anos, esse gravador. Tem 50 anos. Do senhor Rafael Pellini, um gravador de 50 anos, né? Tem 50 anos. E eu trabalhei com esse tipo de gravador, me lembro, ele pendurava nas costas, ele tem um microfonezinho embutido ali, pendurava nas costas, bastante, né? E fazia gravações, né? O Roberto Carlos gravou uma vez um programa comigo, num gravador. Deixa eu consigo mostrar aqui, ó. Roberto Carlos, né? Olha a relíquia. Estava guardado, olha aqui, ó, o cabo, tudo ali, ó. Tudo ali dentro e tal, né? Muito obrigado. Eu fico muito feliz por essas gentilezas que as pessoas fazem comigo, né? Me mandam os presentes, me mandam os livros. Porque as pessoas te amam. Eu fico muito feliz, eu fico, sabe, me fico sensibilizado, sinceramente fico sensibilizado. E emocionado, não dá pra gente falar muito sem ele com ele. Não. Ele não pode se emocionar. Não, é porque a idade não permite. Exato, se emociona, tu sabe, né? Então, muito obrigado a essa pessoa, o seu Rafael, pela gentileza, será guardado, porque eu tenho microfones antigos, eu tenho uma coleção de microfones antigos,
E tenho coleção também de gravadores, tem gravadores pequenos e grandes que eu vou guardar. Tem um arquivo lá, um armário, né? Só não encontrei ainda um lugar para colocar os meus livros, porque são muitos, né? E agora vai ter que te mudar, né, Mário? Tu vai ter que tu vai ter que fazer igual umas pessoas que a gente conhece, que tem o apartamento à frente só para guardar os seus livros, as suas relíquias e mora no outro apartamento. O problema é o cheiro. Ah, bom, né, Mário? Também tu queria. Velho, como é que nós íamos fazer? Mas sabe o que eu gosto? Eu imagino, né? Eu gosto. Por que o senhor está me olhando com essa cara aí? Estou imaginando a cena. Estou imaginando a cena. Essa coisa de guardar livros e fazer acervo é um negócio muito interessante e que virou negócios milionários. Hoje, por exemplo, a Virgin Records fez uma proposta muito alta nos Estados Unidos por um arquivo que faz parte do Museu do Rock and Roll, é o Hall of Fame do Rock and Roll nos Estados Unidos. As pessoas que são elegíveis a esse Hall of Fame do rock nos Estados Unidos, eles assinam um contrato cedendo algumas músicas do seu trabalho para, digamos assim, entidades filantrópicas, para a produção de algumas coisas para render em benefício de entidades filantrópicas. Muito bem. A Virgin Records entrou no circuito e quer administrar esse catálogo. Vocês terem uma ideia, esse catálogo tem 3.000 músicas e só barra pesada, não tem nada. Olha, tem Buffalo Springfield, tem Steppenwolf, para quem não sabe, isso são embriões do rock and roll. Tem Creedence Clearwater Revival, Rainbow, tem clássico Heartbreakers, Roy Orbison. Eles têm assim a nata da nata do rock and roll. A história passa praticamente por isso. Se a Virgin Records comprar, vai ser o bicho, que eles vão criar produtos de toda a ordem. E vou falar uma coisa para vocês: para ganhar dinheiro, os americanos dão aula. Pois é. Eles conseguem transformar até furacão em jeito de ganhar dinheiro. Eu tô aqui com uma notícia muito boa para os homens da bancada. O Ney Abreu, que é cabeleireiro do meu pai, que trabalha na Silva Jardim, depois eu passo o endereço, se interessar aos nossos queridos colegas, assiste todos os dias o Atualidades Pampa e quer a visita de cada um de vocês. Eu sei que o Ucho já tem, Vitorino não precisa ir. Mas o Vitorino e o Marne, eu acho que seria uma boa. O Ayrton não vai gostar. Né? O Ayrton não vai gostar. O a franja dele, não é Ayrton teu cabeleireiro, Marne? Como? Não é Ayrton teu cabeleireiro? Não. Ademir. Ademir, eu me confundi, o Ademir. O Ademir foi nosso parceiro no churrasco. A dele é Ademir. O Ademir é charmoso. O Ademir é charmoso, tem o cabelo todo platinado. Lembra? Ele estava lá. Nós o conhecemos. E eu disse, faz essa cor no cabelo do Marne. Ele disse, Magda, ele não deixa, eu não consigo. Ele é muito rebelde. Eles não conhecem o verdadeiro Marne. Tá bem. Magda, Fala, Roberta. Gostaria de trazer uma pesquisa. Hoje no Brasil nós temos 30 milhões de pessoas com mais de 60 anos. E então o mercado... Eu sou um deles. É mesmo? Não parece. O mercado foi estudar essa população para saber o futuro, até de questões de investimento, economia e etc. 52% dos idosos no Brasil ainda têm filhos morando em casa. Foi feita, então, uma pesquisa que descobriu que aumenta cada vez mais. Tudo tem o lado bom e o lado ruim, né? O lado bom é a companhia. Com 60 anos? 52% das pessoas que têm acima de 60 anos têm os filhos ainda morando em casa. Tá. Os planos dessa população, 32% querem aproveitar a vida. Aproveitar a vida com a família e com amigos. 21% querem viajar pelo Brasil. Ó, a indústria do turismo. 14% querem pagar dívidas. Isso é um indício de que essa população está endividada. 13% querem comprar ou reformar a casa própria. 11% querem viajar pelo mundo. Também 11% querem deixar os filhos bem financeiramente e 10% querem trabalho. Sobre os temores dessa população em relação ao futuro, a pesquisa identificou que 33% tem medo de não ter saúde física, 32% tem medo de ficar doente e dependente de cuidados, 31% perder a lucidez, 19%
tem medo de não se sentir útil, 22% tem medo de perder as pessoas que ama, 13% tem medo de não ter dinheiro para o sustento próprio e 10% de não poder trabalhar. Segundo essa pesquisa também, 7 a cada 10 só compra depois de muito planejamento. Então, para essa população estar altamente endividada, como eles identificam, é sinal de que, infelizmente, no momento de curtir a vida, essa turma está ajudando muito os familiares, enfim, a se sustentar e a lidar com uma situação econômica bem complicada que muitas famílias enfrentam. Hoje eu estou bem americano mesmo. O americano é o seguinte, o filho completou 18, 19 anos. Menos, Tio, 16? E aí, como é que é? Vambora? É menos? Vambora? É fantástico. Sim, eles põem pra fora mesmo. Claro, mas vai morar na faculdade, na universidade. Então, 18, 19, ó, tio, quer uma ajudinha? Então vou te dar uma ajudinha. Pô, a gente não relatou esses dias um caso aqui de um vagabundão lá com 38 anos que queria voltar pra casa. Processou os pais. Processou os pais, porque os pais disseram, pera aqui, tá na hora de trabalhar. É isso mesmo. O vagabundo passava o dia tomando... mas ele era uma criança, mas ele era uma criança com 40 e poucos anos só, né, Gustavo? Tu tá sendo muito coitadinho, né? É que atualmente tu quer trabalhar e não tem, às vezes, condições. Não tem, realmente não tem emprego. É um outro universo. Não tem emprego para a população que está entrando no mercado de trabalho. E nos Estados Unidos, eu acho que eles têm uma outra cultura. É cultura. Lá não tem educação essa síndrome do ninho vazio. Agora, a vantagem dessa pesquisa... Lá, já estão acostumados nós somos latinos. a ficar longe dos filhos aqui. É mais caliente, entendeu? Mais chorão, e as viagens, eles mandam as crianças em colônias de férias para estudar com 10, 12, 13 anos. Aqui não. Os nossos pequenos viajam com a professora, acompanhados. Muito diferente a realidade. Aqui a gente não solta. A educação deles é diferente da verdade. nossa. Não é só porque a educação, nós não preparamos os nossos filhos para o futuro. Nós não preparamos os nossos filhos para serem adultos. Por isso que com 20, 21 eles estão agarrando a barra da saída. Que é importante. E como é que se prepara? Frustrando a criança, dando limites, ensinando disciplina e entendendo que tem que ter paciência e nunca elogiar muito. Às vezes as pessoas elogiam, como tu é inteligente, como tu é incrível. Não, elogia o esforço, diz que bacana, como tu te esforça. Em vez de tu dizer que é inteligente... é também educar. O não é também educar. Eu vou dar um exemplo para vocês. O não é importantíssimo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Tem um programa numa emissora concorrente aí do Luciano Huck. Nós temos concorrência. Olha a unha comprida. O seu Luciano Nariz aí faz um programa aí. Só porque ele é milionário, ele chama o cara, diminui o cara. Não tem problema. Tá, vamos lá. Vamos pagar negão falando ele tinha um programa em que existia competição entre as escolas, né? Com perguntas sobre história, geografia. Isso aí, legal. Você sabe por que esse quadro acabou no programa do rapaz? Porque os últimos vencedores, os últimos 10, 12 vencedores, eram todas as escolas militares. Disciplina, é o que eu falo todo dia. As escolas militares ganhavam tudo. O programa acabou porque ficou sem graça. A Escola Militar de Sorocaba, Escola Militar de Porto Alegre, Escola Militar de não sei onde. Os colégios militares ganhavam todas. Acabaram com o quadro por causa disso. Mas essa coisa... Educação. E essa coisa do não é muito importante. Eu tenho um episódio que eu vivenciei, porque foi numa terapeuta que eu tive, e ela tinha um paciente de 40 anos, né, que saiu de casa com 16 anos, 17 anos para casar com outra pessoa. Isso foi trágico na vida dele. E ele tratava na terapia como é que o meu pai e a minha mãe me deixaram sair de casa para fazer isso com 16 anos. Eu era uma criança, eu não tinha condições. Então, assim, não. Como é que eles não me disseram não me prenderam em casa? A pessoa tinha 40 anos e tava... Por quê? Porque fez o que quis, ninguém disse não para ele. Aqui, a dona Nete Saldanha está dizendo o seguinte... No fim, a gente sempre é o responsável. Dona Nete Saldanha está dizendo, eu tenho 27 anos, meu filho faz faculdade... Aliás, o meu filho tem 27 anos, faz faculdade, trabalha e mora comigo. Ela dizia, eu é que não gosto de morar sozinha. Beijo a todos vocês. Ela está de aniversário hoje, então, dona Nete Saldanha. Verdade, eu mandei um beijo para ela. Um grande abraço. Parabéns, felicidade. Tá, então assim, ele mora com a senhora, faz faculdade.
a senhora tem 3 anos mais, tá? Com 30 chuta Não, pra fora. E a Nete Saldanha é muito amiga da gente, muito querida. Ela foi na exposição do Chicão. Do Chicão, ela frequenta as coisas que a gente faz. Ela é muito nossa parceira. O senhor tá tão quietinho, doutor Ruth? É que eu tô atento, né, Então tá aí. Tá com as orelhinhas em pé. Eu detesto ser repetitivo, mas só sempre pode ter certeza. Alguma coisa que tá alta. A orelha tá alta. Complexo de Down. E o ombro tá É baixo. que eu não ganho uma almofada, né, dona? Eu não ganho uma almofada. Amanhã eu vou trazer uma almofada. Agora o dia das crianças. Agora é o dia das crianças. Vou te dar uma almofadinha de mim. E o Maduro, hein? E o meu plantão me mandou do TSE duas notícias, dois julgamentos que se encaminharam por lá hoje. Primeiro, em relação ao pedido do Partido dos Trabalhadores que queria segurança para a candidata a vice-presidente do país, dona Manuela exatamente, ela pediu. Queriam que lhe desse segurança e o tribunal respondeu que não há previsão legal de concessão. É somente aos candidatos à presidência e que já foi, inclusive, aumentado depois do incidente com o candidato Bolsonaro, o número de 21 para 25 policiais federais a fazer. E encaminhou o deciso para o ministro da Justiça, que isso é uma questão de justiça e se eles acharem que esta cidadã que é candidata precisa de uma proteção especial, é uma questão de justiça. Mas eles não têm o direito. É uma questão de ministro da Justiça e não de Tribunal de Justiça. Exatamente. Fala. A segunda questão é do candidato Bolsonaro. Ele foi intimado ontem, pessoalmente, a notícia circulou hoje, ainda daquele incidente, início de setembro, onde ele foi no Acre e disse: vamos metralhar? Não, vamos fuzilar a petralhada. Quase que eu faço o troco. Vamos fuzilar a petralhada. Então, ele foi intimado para, em 10 dias, se manifestar. Isso ocorreu no dia que saiu esta decisão do Tribunal Eleitoral, foi o dia que ele foi esfaqueado. Então, foi parado o processo e só fizeram a notificação ontem. Então, a partir de hoje, correm 10 dias que terminam pelo prazo eleitoral, dia 8 de outubro, para ele responder. Vamos falar do Bolsonaro. Sim. Então, o Bolsonaro está voltando para o Rio de Janeiro amanhã, em voo comercial da Gol, no horário da tarde, não sei exatamente o horário, acompanhado de 12 policiais da Polícia Federal, 12 da Federal, que estarão dentro do mesmo avião. Já foram tiradas as passagens, então amanhã à tarde, amanhã à noite, já o Bolsonaro estará na sua casa no Rio de Janeiro. Me tira uma dúvida. Eu achava que o Bolsonaro não ia sair do hospital amanhã porque ele apresentou uma nova infecção. Eu tenho essa notícia. Vamos ver, vamos tentar, vamos buscar aqui, porque eu tenho a notícia que ele está com uma nova infecção e ele com infecção não vai para casa. Pode sair. Tá? Vamos ver isso aí. Deixa eu aproveitar, já que vocês estão falando sobre eleição, que eu estou preocupada com uma coisa. Vocês vão ter que ter muito cuidado esse ano para votar e não votar errado. Por quê? Porque na urna houve privilégio aos candidatos a deputados federais que conseguiram, de alguma forma, articularam, diferentemente dos anos passados. Esse ano, você não vai votar primeiro no deputado estadual, você vai votar no deputado federal. Então, eu estou chamando a atenção, hoje eu lá no salão, também conversando com as pessoas, preste bem atenção. Você vai encontrar na urna, leve uma colinha, não é proibido, você não pode levar o seu celular. Mas você pode levar uma colinha com seus candidatos. O primeiro candidato que você vai votar é o candidato a deputado federal, que tem 4 números. O segundo será o deputado estadual, que tem 5 números. Depois você vai votar em 2 senadores. Não esqueçam, você vai votar em 2 senadores. E o senador é com 2 números. Então, você tem 2 telas com 3 números. 3 números, tá? 3 números, tá? Você tem 2 telas com 3 possibilidades do número. São 3 números. Depois, você vota no governador, 2 números, e vota no presidente da República, 2 números. Vai dar confusão esse ano, porque, pela lógica, seria 5, 4, 3, 2, 1. Como os deputados federais se articularam, os candidatos, e conseguiram, mudaram a ordem. Isso vai dar problema. Eu não sabia disso. É absurdo. Isso é muito importante, muito importante. Penso que eu me conheço por gente, e olha que eu me conheço por gente faz tempo. E sabe o que vai acontecer? Quando a pessoa enxergar 4
na possibilidade de 4 números e ela vai achar que é o do estadual, não vai dar. O estadual tem 5. Aí começou o embrulho todo. Meu Deus. Então, assim, vai digitar, não vai entrar. Gustavo, mas isso, não, teremos Gustavo, filas. faz parte, vai demorar, vai dar erro e vai fazer. Isso faz parte de. Nós sabemos. Hoje eu conversei com algumas pessoas meramente esclarecidas, ninguém sabe. Olha que médicos detectam infecção em Bolsonaro só deve ter alta no final de semana. Ao tirar o catéter, eles perceberam uma infecção, vão prolongar o uso do antibiótico. Não vai amanhã, vai no final de semana. O que para a saúde dele é melhor até. Mas para a campanha dele não é. Para a campanha. Eu queria dar uma notícia. Por favor. Na verdade, a Petrobras encerrou as ações que ela tinha perante o Judiciário dos Estados Unidos, decorrentes da Operação Lava Jato, que foram foram iniciadas há 5 anos atrás. Os valores montam em 853 milhões de dólares para botar fim a todos os litígios. Essa é o segundo acordo que é feito nas cortes americanas. O primeiro foi de 2,9 bilhões de reais, só que nesse momento esse acordo foi feito com investidores. Qual é a notícia boa? Que 80% desse valor, desse acordo, retorna para o Ministério Público do Brasil para investir em projetos sociais e incentivar as questões de transparência no governo. 10% vão para a SEC, que é equivalente à CVM dos Estados Unidos, e outros 10% vão para o Departamento de Justiça americano. Então, eu acho que agora a questão do... Lu, excelente a tua informação, só queria trazer essa curiosidade. Com os tributos, de fato, é 853 milhões de dólares. Com os tributos, o valor chega a 3,6 bilhões. Que loucura. Vamos tentar amenizar um pouco, esse nosso programa está com muitos bilhões, muitos problemas, vamos amenizar um pouco o programa com as informações da Alice. Tem mais uma boa opção de atração cultural. Qual é? Que é a peça espírita Além da Vida, que já foi vista por mais de 2 milhões de espectadores e que reestreia com novidades e vai estar em cartaz semana que vem em Porto Alegre. O espetáculo é baseado na obra de Chico Xavier e fala de vida após a morte e outros temas polêmicos, como suicídio, abandono de afetos, crimes e política. Vai ser apresentado no Teatro Dan Higgs na próxima quinta-feira, às 9 horas da noite. Muito bem. Eu quero dizer a vocês que estas notícias que nós estamos falando no programa de hoje e tantas outras, você tem acesso sem custo algum no nosso jornal eletrônico, www.sul.com.br. Para ter acesso, basta você baixar o aplicativo na plataforma que você costuma usar mais. E você sabe que à medida que você for consultando, as notícias são atualizadas. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada, 24 horas, a notícia, a boa informação, sem custo algum. Quem gosta do horário de verão aqui na bancada? Eu amo. Eu também. Eu não gosto. Pois o horário de verão que normalmente começa 28 de outubro, trocaram a data, começaria 4 de novembro. E o ministro da Educação hoje deu uma declaração de que o Michel Temer, o presidente, está muito sensibilizado com os alunos porque a mudança foi feita em função da eleição. Mas no dia 4 de novembro tem prova dos alunos para o Enem. Então, isso também pode atrapalhar os estudantes. Então, provavelmente, o horário de verão vai mudar novamente. De onde se conclui mais um episódio dos Trapalhões. Eles fazem as coisas sem olhar as consequências. Sem olhar o calendário. Os Trapalhões, mais uma vez em cartaz. Esse negócio do horário de verão, o pessoal fez um estudo, eu acho que nada. Eu acho que a Universidade de Campinas, foi a Unicamp que divulgou um número aí que disse, olha, o governo faz muita farofa. Não economiza tudo isso, não. Verdade. 100 e poucos milhões. Meia dúzia de watts lá que economiza, não tem essa coisa toda, não. Então, pro Chicão que levanta às 9 da manhã, Brasil fica com 3 horários, né?
O Brasil fica com 3 horários, fica com o horário do Acre e de Roraima. Eu também gosto do horário. Eu gosto. Eu não conseguiria avaliar financeiramente ao dia, mas só posso analisar pessoalmente. Pessoalmente é muito legal. É muito bom. Tu prolongar o dia, tu consegue sair do trabalho, fazer uma atividade esportiva ou passear, quem tem seus cachorros para levar pela calçada lá e coisa fora. Daqui a 4 da manhã, o dia fica maior, né? Lembra da época que a gente saía e tinha luz ainda? É verdade. Hoje eu fui chamado de egoísta aqui publicamente no programa da audiência do nosso aqui pelo senhor Marley. Eu gostaria que ele explicasse, que ele fundamentasse. Que eu tenho que sair com os cachorros, que eu tenho que... Eu nem tenho cachorro. E a pessoa que levanta às 3 horas da manhã. Então é alguém que te leva pra passear, é pior. Eu sou solidário com as pessoas. E quem levanta às 3 da manhã que tem que levantar às 2? Eu não entendo, sei qual é a diferença entre 3 e 2. Eu acho que tá ralado igual. O pessoal que ralado se rala sempre. Eu ia dizer que é o egoísmo personificado. Eu gosto do horário de verão, porque eu que durmo 4 horas por noite, acho maravilhoso. E pra fotografar é maravilhoso. É verdade. O sol se põe bem mais tarde, então registros maravilhosos. Olha que bonito. Pegaram a minha super bike lá no Como é meiga essa menina Alice, né? Pois não. Querida, olha que amor. E tu aí com... Bem diferente do Vitorino. Completamente, tá de bico, com a cara assim, parece um Buda. Pra mim não muda nada o horário. Doutor Barriga. 1 hora mais cedo, 1 hora mais tarde, dá no mesmo. A quantidade de sono que eu tenho é diretamente ligada ao que aconteceu na noite anterior. Então, às vezes pode ter horário de verão, às vezes de inverno. Às vezes eu nem vejo o horário de verão. Outras vezes ele me tira da cama. Tu emenda? Ele me tira babá. Às vezes o horário de verão vai embora sem se despedir. Ixi. Isso não é um programa sério. Não sei como é que vocês gostam. Falando de seriedade, o Maduro, ele tá a piroca da cabeça, né? Não, pirado. Não pede para repetir. Vamos lá. Eu não entendi. Você sabe o que o Maduro disse na ONU? Que essa imigração, que essa fuga do país é uma fantasia criada para atacar o seu regime. Isso não existe. Vamos pegar esses milhares, dezenas de milhares de venezuelanos que estão vindo para cá. Quase 200 de novo hoje aí para nós. Vamos largar lá no Palácio Presidencial para ele ver essa fantasia. E tu viu o que o presidente da Cuba disse também, né? São atrocidades, nem não podemos falar porque estamos... Cuidado. Com a lei eleitoral. Esses caras estão... Maduro não é candidato aqui no Brasil, se bem que tem gente que gosta dele, né? Dona Magda, já que a senhora prestou serviço à comunidade, eu gostaria de fazê-lo também, uma matéria que nós... Sim, sobre a cédula. A cédula não, sobre a urna. Ok. Elogiei publicamente. Muito obrigada, querido. Eu lembro. Com muita naturalidade. Vai perder a palavra porque tem outra notícia. Não, parou. Aí eu vou falar do meu livro. Parou, vai falar. Peraí, deixa eu dar notícia aqui. Nós ontem falamos da questão que foram cancelados 3.368.000 títulos por causa da questão da biometria, né? E muitas pessoas hoje até me surpreenderam, me questionando assim, vem cá, mas eu não fui fazer a biometria. Então, vamos dar um esclarecimento. Vamos dar esclarecer. O Rio Grande do Sul não está nisso. E quem quiser, quem for de outros estados, estiver nos visitando, foi aberto, o TSE abriu um site que tu podes entrar lá e fazer uma consulta se teu título está entre os cancelados. Então, tu vai, escolhe a cidade, aí tu primeiro já fica sabendo se ele está dentro da biometria ou não. E depois, se estiver, para ir com o seu número, ver se seu título continua em ser ou não. Então, esse é o serviço que eu queria prestar à comunidade, dona Magda. Muito bem, ótimo. E no TRE aqui no TRE, esse aqui da Praia de Belas, na Justiça Eleitoral, tem uma placa enorme que eles botaram na entrada, assim, o Rio Grande do Sul, Porto Alegre, ainda não tem prazo para biometria. Porque 9 em cada 10 pessoas que entram lá é para saber disso. As pessoas não prestam atenção. Não, mas tem uma placa desse tamanho. Mas eu cheguei à conclusão que as pessoas não... Elas ouvem um pouco e depois dispersam. Não, porque é assustador o negócio que tem. Hoje foi um inferno lá no TRE. Amanhã é o último dia ou é hoje? Não, já foi. Já foi. Não pode mais pegar a segunda prova para nada. Então não tem Até essa foi a decisão que ele referiu agora.
E o tribunal entendeu pela segurança jurídica, né? E não alterar a legislação. Eu tenho a impressão que algumas cidades do Rio Grande do Sul têm biometria, sim. É a região metropolitana. Canoas tem. Mas eu não sei se já estourou o prazo. Mas Porto Alegre, não. Não, isso aí é outra coisa. Porque uma coisa é ter a biometria, a outra é ter a biometria dentro de um prazo legal. Inclusive, no Rio Grande do Sul tem... É que foram eles que decidiram onde é que iam fazer, né? São várias cidades aqui que tem, mas ainda não tá aquele negócio de quem não tem, tá fora. Ainda não. Parece que os títulos novos já tem, né? Os títulos novos já não têm a biometria para quem tirou agora? Há títulos de eleitor cancelados também no Rio Grande do Sul. Muitos. Não em Porto Alegre. Ontem nós falamos sobre isso. Eu falei que no Rio Grande do Sul é mínimo, perto do que está acontecendo. São quase 200. Exatamente. São quase 200. Ontem... A notícia ontem a gente deu aqui. Pô, 200 perto de 3 milhões e 400. Não, mas e no Nordeste, que é quase 2 mil... Não, 3 milhões e 200. Não, querida, eu li ontem, não era... Ela deu toda a notícia. No Rio Grande do Sul é bem pouquinho em relação aos demais estados. Sendo que se concentra muito no Norte e no Nordeste. Quero só responder para a doutora Luciane. O julgamento foi de matéria constitucional. A Constituição disse que aquele prazo que tornou inabilitado a partir dali não era uma decisão que feria a Constituição. Foi isso que o tribunal disse. Porque eles já estavam cancelados pela lei do TSE. E aí foi levado a julgamento, pela lei, julgamento de que foi alegado que aquela decisão feriria a Constituição. E o que o STF disse é que não fere a Constituição. 3 milhões e 300 mil títulos foram cancelados no Brasil. Sim, mas não foi no Nordeste. 3 milhões e 360 milhões e 300 mil títulos foram cancelados. Não necessariamente no Nordeste. Se não me engano, 178 mil no Rio Grande do Sul. Deixa eu ver aqui. 178 mil. Não é insignificante. Não tem mil. Não é insignificante aqui. Foi 200, 189, 198, uma coisa assim. E os aniversariantes, Mário? Antes o Mário tem uma coisa. Eu quero falar sobre esse livro, né, que eu comprei hoje na livraria Nova Roma, eu havia encomendado, Como se tornar um comunicador fora de série, né? Na livraria Nova Roma, eu sempre faço as minhas encomendas a pago, são todos pagos, para que dizer que eu estou fazendo jabá. 0800. Senão o Vitorino já fica espalhando isso. Isso. Vai lá pedir. É maldoso. A cota dele. E aí eu quero dizer que é um livro de um cidadão que faz muitos discursos, né, e se comunica em muitas universidades, casas, etc., nos Estados Unidos. É muito comum os americanos, né, para os americanos, essas palestras que são regiamente pagas, né? Os presidentes americanos fazem isso. Bill Clinton esteve recentemente em São Paulo fazendo uma grande palestra, não sei quanto cobra o Bill Clinton, que 200 mil, 300 mil dólares é o que cobra o Bill Clinton e outros ex-presidentes americanos e outras personalidades como esse. E vocês lembram daquele filme O Discurso do Rei, o livro? Eu li o livro, não vi o filme, mas O Discurso do Rei, em que o rei da Inglaterra, que tinha um problema de fala... Era gago, e aí ele recebeu o speech, o discurso, ele resolveu atender a um cidadão que ensinou ele a falar. E esse aqui aprende a se comunicar. Não é comunicador de rádio, pode ser de rádio e televisão, mas principalmente aqueles que vão fazer as suas palestras, né? Mas você não tem o dom de falar. Ele diz que é mentira, ele diz aqui que não é verdade, que a pessoa pode aprender também. Claro que existem pessoas excepcionais, extraordinárias, que têm uma facilidade de comunicação bastante grande. Então, já aproveitando, eu vou para os aniversários de hoje. Antes que eles te interrompam. Só o Marne que fala. Sim. Manezinho Araújo, cantor e compositor, jornalista e pintor brasileiro. A Jane Meadows, que é uma atriz americana. O Raul Plasmo, grande goleiro, futebolista brasileiro. O diretor Denis Carvalho, completando hoje 71 anos de idade. A Vera Moça, jogadora de vôlei brasileira, 55. A Maria Schrader, que é uma atriz alemã. O Caco Siocler, completando hoje 45 anos, um grande ator esse rapaz. A Gwyneth Paltrow, atriz e cantora americana, 46 anos. Ela fez aquele filme, aliás, ganhou o Oscar com o filme, o Shakespeare Apaixonado, né? Aliás, é muito ruim aquele filme. E o Danilo Gentili, comunicador e humorista brasileiro, completando 39 anos. E finalmente a Avril Lavigne, que é a cantora canadense, que é maravilhosa, um sucesso mundial. Ela teve recentemente no Rio de Janeiro.
Pois, eu quero continuar uma notícia que eu dei ontem, falar um pouco mais sobre o Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção, já que a gente está no finalzinho de setembro, então aproveitar para falar um pouco mais sobre a prevenção do suicídio e dar para os telespectadores o site, que é bem importante, é cvv.org.br. Nesse site, a pessoa pode conversar com outras pessoas, né, ter acesso a toda a rede de prevenção e também pode ser um voluntário. Então, se a pessoa tem interesse em fazer algum tipo de voluntariado, aí é uma grande oportunidade. A pessoa passa por um treinamento de 13 semanas e só depois ela está habilitada para atender o telefone e para conversar com as pessoas que ligam para esse serviço. E ali também tem os outros números, como 188 de prevenção e tudo mais. Então, aí está cvv.org.br. Centro de Valorização da Vida. Exatamente. Pois não, doutor. Como amanhã é sexta-feira e todos pretenderão viajar, eu quero dizer que na Benjamin Constant, esquina com a São Pedro, ainda está 4,59, todos os postos ainda está 4,59. E o posto que eu e o doutor Gustavo Vitorino estamos usando, que é descendo a 24 de outubro ali, está 4,62. São os dois mais baratos que eu conheço. Que, aliás, eles poderiam nos dar um desconto pela propaganda. Não, eu nunca vi pessoa mais pedinchona do que o Gustavo Vitorino. Que vergonha. E não ganha nada de ninguém. Fala, Alice. Mas quem for ficar aqui por Porto Alegre, ou quem vier para a capital, vai ter o espetáculo O Sonho Vai Começar, que estreia nessa sexta, aqui na capital, e promete trazer muito ilusionismo, música, teatro e dança para contar a história de uma menina que tem o sonho de ser levada para a Lua. E o ator e produtor Marcos Frota vai abrir a temporada desse espetáculo inédito da companhia Circo dos Sonhos. As apresentações, que contam com diversas performances de circo e até com o Globo da Morte, vão ocorrer no estacionamento do Barra Shopping Sul. A estreia é sexta às 8 da noite, mas a temporada segue com sessões de terça a domingo até o dia 4 de novembro. É boa essa Alice, né? Ela pegou o gancho. Se você quiser abastecer para viajar, quem não vai viajar? Tá ficando boa essa Alice, Lu? Não, eu ia comentar também nessa linha que, em razão do aumento da querosene dos aviões, as companhias aéreas estão justificando um aumento de 100% nas bagagens de avião, no despacho das bagagens. A Avianca passou de 30 para 60 reais, a Azul de 30 para 60, a Latam de 30 para 49 Mentira reais. Deles era 40 já, porque eu paguei 40 quando eu viajei. Mentira deles que era 30. Eu paguei 40 e ainda me cobraram 2 vezes e não me devolveram. É que a sua Louis Vuitton era original, aí paga mais. Louis Vuitton não é original. A sua era original, aí paga mais, dona Magda. Agora eu descobri por que a dona Magda pagava mais. Esses conselheiros da ANAC não vão ser presos, não? Acho que não. Acho que a gente não vai estar vivo. Eles não vão ser presos, não vão ser processados, nada disso. Gustavo, lembra que a ação da OAB, tem uma ação que tem alguém sentado em cima dela, né? Porque tem pedido de liminar, tudo. É um absurdo. Olha aqui, só para acertar o número. Rio Grande do Sul é bem maior do que a gente imaginava, viu? 167.116 títulos. Eu falei 189. É grande, 167 mil. Eu tinha gravado 167 mil, eu tinha gravado 189 mil. 167.116 títulos. Para um universo de quantos milhões? Os números são do próprio Tribunal Superior Eleitoral. Agora, o total no Brasil, 3.368.447. E o mais atingido foi a Bahia, que perdeu 586.333 eleitores. Que coisa impressionante. Eu não sabia que no Sul... Dona Magda, agora que estamos no rabicho... no teu telefone, tu não presta atenção. Para de me xingar, Magda. Não, eu adoro te xingar. Mas aí fica feio. Tu acha? Eu fico triste. Bom, pois é, quando tu enche as pessoas de osso também, as pessoas ficam tristes. Mas eu não encho agora que estamos no rabicho, eu queria... de carinho, ternura. Aliás, o seu esmaltezinho tá a coisa mais querida hoje. Esmaltezinho, gostou? Se vocês querem, a gente sai da bancada e deixa vocês dois eu fiz em homenagem a ti. Eu sabia que ia gostar. Mostra o esmalte. Olha o esmalte dela. Meu Deus. Hoje olha que o Chicão vai ficar com ciúmes. O dedinho da Magda, da Roberta, tá bonitinho. Do Mário. O Mário também, as meninas estão com o dedinho bonitinho hoje. Já as outras senhoras da mesa estão com esmalte escuro. Eu não simpatizo. Negro. Mário Barcelos ou Roberta, quem ia falar? Alguém se manifestou? Era o Ruxa. Desculpa, querida. Desculpa.
O Ruxo se candidatou. Tá, vai, 50% do programa fala o Vitorino e 50% o Ruxo. Não é verdade. Eu tento ser. Essas agressões gratuitas, né? Essas agressões gratuitas. O Mar tá ficando sinal de amor, né? O Mar tá ficando rabugento. Isso é falta de mulher. Não, isso é grosseria. Não, o senhor tá com meus problemas. Vamos arrumar um crocodilo aí, Muito bem. Fale, seu Ruxo, porque senão não vai dar. Eu queria dizer o seguinte, agora estamos no Rabicho, dá para falar um pouquinho mais uma questão importante de futebol. Na verdade, ontem houve uma rodada da Copa do Brasil que pode influenciar no Campeonato Brasileiro, onde 2 clubes gaúchos disputam o título nacional, que é o Internacional, que está em 3º lugar, e o Grêmio, que está em 5º lugar. Porque ontem caíram fora da competição Copa do Brasil o Flamengo e o Palmeiras. Essas 2 equipes também brigam pelo título brasileiro. Então seria interessante para os clubes gaúchos que elas continuassem envolvidas numa competição paralela e não pudessem se concentrar tão somente no brasileiro. Mas de qualquer jeito seria problema. O Flamengo... Se os outros ganhassem, os outros perdessem. Aí eles teriam que usar os titulares para jogar a outra competição e jogariam com reserva o Campeonato Brasileiro. Não estão. O Corinthians, que ganhou, e o Cruzeiro não disputam o título brasileiro, está lá em 10º colocado. Então, dentro do ponto de vista de título brasileiro, para os clubes gaúchos, o resultado ontem da semifinal foi ruim. Muito bem. E o Eduardo Cunha? O Eduardo Cunha disse à Justiça que está em miserabilidade momentânea. Bom, ainda bem que ele foi honesto, momentâneo, porque ele saía, ele tem um monte de dinheiro escondido. Ele foi negado um pedido de gratuidade na Justiça, né? Ele está movendo uma... Ele queria a JG? Pobrezinho. Por causa da publicação do livro Diário da Cadeia, o ex-deputado recorreu da decisão. Ele está miserável, dá para chorar. Mas a Cláudia, a mulher dele, não tá com toda a grana. Sei lá. Sabe, e o José Dirceu hoje deu uma declaração contando da época da cadeia, dizendo que ninguém é melhor que ninguém ali, que as pessoas se ajudam, que não tem diferença nenhuma. Falou da relação com o Eduardo Cunha, foi perguntado se teria alguma participação num eventual governo do Haddad, e ele disse que de jeito nenhum, que o Haddad não precisa dele, que tem outras pessoas que estão junto com o Haddad, mas que ele é muito competente, aquela coisa toda, né, que se fala nesse momento, mas deu declarações bem fortes, se diz completamente inocente, diz que Lula também é inocente, que o triplex não é do Lula e tudo mais. E que eu sou loira. Tudo. Mas tenho uma veemência. Liso e tem 1,72 m. Mas ele tem uma veemência, assim, no que ele fala pra esse noite. Mas tu sabe que isso é treinamento, né? Se tu observares, não vamos muito longe, o Collor foi isso. O Collor hipnotizava as pessoas. Né? A figura dele, tudo hipnotizava. Vozeirão, é ou não é? É o vozeirão. Falando em Supremo, em julgamentos, queria ouvir o nosso nobre colega sobre alguma previsão do segundo processo do Lula, que foi sobrestado por pedido de vistas do Lewandowski. E estão os dois. A justificativa dele é que ele quer colocar os 2 processos juntos em pauta. Por isso que ele pediu vistas do segundo processo. Sabe, doutor Luciano, foi mais do que isso. No primeiro momento foi isso, mas na verdade o que ele quer dizer mais que isso é que ele quer que novamente seja votada a prisão em segunda instância para então julgar as 2 ações. É muito técnico para o nosso telespectador, mas para que entenda. O STF definiu que em segunda instância já pode prender, não precisa esperar a condenação em terceira linha, tá? Aí o presidente Lula recorreu e está tendo esse julgamento virtual que foi transformado em julgamento do pleno. Né? Agora já o segundo. E aí o Lewandowski, o que ele parou foi para dizer se ele quer reunir os 2, mas gostaria que o julgamento só continuasse depois que julgasse as 3 ou 4 ações que estão lá e que o Toffoli não anunciou, nem a presidente anterior, o dia do julgamento, que é reapreciar a questão da prisão em segunda instância. Eu vou traduzir em português para vocês. A turminha do Lula está louca de vontade de soltar ele. É uma questão de tempo. Podem anotar aí. A turminha dele, liderada pelo Lewandowski, com os outros em volta, vão soltar o Lula daqui a pouco. Podem anotar isso. Olha, tu sabe que essa gente gosta muito de ti, sabia? Porque eu recuso a notícia. Eles acham realmente que tu tem o poder da síntese. Ele leva 10 minutos para dar a notícia que eu dei em síntese. Só que qual é o problema? O problema são os outros casos
casos que vêm atrás. Não, então, Operação Lava Jato, a gente joga toda mas os outros casos já está decidido, vai ser julgamento seletivo. Seletivo. Já está decidido. Vamos julgar esse aqui. Tem gente que tem ação no STF há 5 anos não consegue julgar. O Lula julga os pedidos dele em 1 mês. O Gustavo Vitorino fez pós-graduação com o analista de Bagé. Só no coisa. Lembra quando ele disse aqui que ia sair uma liminar liberando o Lula para as eleições? Quantas vezes ele disse isso? Ele disse isso. Ele disse. Anota as eleições, ainda não aconteceu. Não terminaram, tem 2 turnos. Ele morre, mas morre lutando. Seja isso, é verdade. Ele morre, mas morre com a razão, entendeu? Assim, ó, ele tá passando no meio dos trilhos e ele diz que ali não vai acontecer nada. E o trem vem e alguém grita, não, ele não vai acontecer nada. Não é um trem, não é um trem. Aquilo ali não é um trem. Ele vira um tomate no meio desse Não falei pra vocês da bolsa aqui. Oi, boa noite, Carla e bancada. Foi assaltado no sábado, trabalhando no aplicativo da Uber. Meu carro foi recuperado 2 horas depois, mas a burocracia não consigo recuperar meu veículo para trabalhar, pois a perícia não aparece lá no depósito. Gostaria que você lesse minha mensagem para ver se eles aparecem lá. Um grande abraço a todos, Rafael Ribeiro. Não está conseguindo trabalhar porque a perícia mas tem, né? E esse é um caso grave, tem gente que está esperando há meses. Lembra, a gente já falou aqui, 6 meses, 7 meses. O Instituto Geral de Perícia alega que não tem profissionais suficientes, que não tem perito, que não sei o quê. Alguma coisa tem que ser feita. Contratar, não pode como contratar, né? Sim, mas alguma coisa tem que ser feita, né? Alguma coisa. O governo do estado tem que dar uma olhada nisso, secretário de segurança. Não tem perito, contrata uma empresa prestadora de serviço para prestar o serviço, mas alguma coisa tem que ser feita. O que não pode é o cidadão ficar 2, 3, 4 meses. Pô, teve o carro roubado às 2 da tarde, acharam às 6 da tarde. Pô, o cara fica 6 meses sem o carro. É um absurdo. Não faz sentido, né? Aqui no WhatsApp também, a Alice apareceu na tela e meu filho Murilo olhou e comentou: essa mulher não fica triste nunca, tem um sorrisão. Alice, então vamos a mais uma sugestão. É que nesse final de semana a Fundação Iberê Camargo vai estar com uma intensa programação, com oficinas, visitas mediadas, exibição de documentário e seminário. E vale destacar que no domingo, às 3 da tarde, crianças entre 9 e 12 anos podem participar da oficina Uma Natureza Nada Morta, que vai explorar o conceito de natureza morta na arte, utilizando as obras de Iberê Camargo com essa temática. E os participantes, então, vão produzir desenhos de observação a partir de cenários montados coletivamente. Mas lembrando que quem tiver interesse nessas oficinas é preciso fazer uma inscrição prévia pelo site iberecamargo.org.br. E lá no Iberê tem entrada franca e ele fica aberto das 2 da tarde até às 7 horas da noite. E para quem não conhece, é um patrimônio de Porto Alegre, é muito, muito bacana o Iberê Camargo. Tem oficinas lá, né? Tem, Viu, Rússia? Dá pra levar o teu carro, que era Mega lá pra arrumar. Tem oficina. Aí se vai no defeito físico da gente, aí não é justo. Aí não é legal. Não é legal isso, não é legal. Fico chateado. Dona Magda, hoje estou fazendo meu check-up. Check-up? Eu faço check-up. E fui hoje, estava adentrando ao laboratório, quando um senhor muito gentil veio me saudar. E eu pensei que eu era o grandão, né? Eu disse, tô sendo reconhecido. É o Ruxo, né, do programa. Eu digo assim, manda um abraço pra Dona Magda. Eu vi que o prestígio não era meu. Quem era? Seu Maisonave, um cabeça branca. Disse que é ter um amigo Roberto de muitos anos. Não, Roberto não, o Nelson Maisonave. Um amigo de muitos anos. Nelson Maisonave. Então os elogios não eram pra mim, os elogios eram pra Dona Magda, eu os transmito. Mas eu recebo muitos elogios pra vocês. Você fez check-up hoje, Lúcio? Posso aproveitar? Estou encaminhando meu check-up. Olha aqui, ó. Já teve dedão? Parou, Gustavo Vitorino? Sanidade mental? A intimidade não. Quer falar. Eu só quero aproveitar para mandar um beijo para a irmã do Ruxo, a Cristine, querida. E também para o Renato, queridão. Muito obrigado. Um beijo. Dona Magda, essa madrugada... O seu Mário não deixa nem a gente receber os elogios da família. Eu assisti um filme chamado A Primeira Noite de um Homem. The Graduate, com a música do Simon & Garfunkel. Maravilhosa. Mrs. Robinson, que é um clássico da música americana. O filme tem 51 anos, 51 anos. O maravilhoso Hoffman, Dustin Hoffman, um jovem menino ainda, Catherine Ross. John Voight. Não. E a Catherine Ross, linda também, que moça bonita, mas a Anne Bancroft, que é de origem italiana, o nome dela é italiano, não recordo. Lindíssima, que coisa impressionante, a mulher nos seus 40 e poucos anos
de idade, perfeita linda. A história de um jovem, né, que tem a sua primeira relação sexual aos 21 anos de idade com uma mulher casada. E depois todo mundo descobre e tal. Não vou contar. Não conta. Porque a primeira noite de um homem é maravilhoso. Inesquecível, acredito eu que a primeira noite de um homem seja. Assim como inesquecível são o nosso programa. Você vai dormir com vontade que chegue amanhã depois do Jornal da Pampa pra gente se encontrar de novo, tá? Beijo pra todo mundo, durmam bem, bons sonhos. Amanhã a gente está de volta aqui. Até lá. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. E água mineral Itati.